voltado para apresentação de secretaria acadêmica digital, tá? Então, o Abaris ele é um produto da Stock, ele é desenvolvido por nós, pelo nosso time aqui, e é um sistema web, tá? A gente trabalha com serviços da Amazon, tanto na parte de armazenamento de documentos, infraestrutura, segurança, a gente tem uma equipe que cuida disso, e é um sistema web que você acessa através do navegador com usuário e senha. Esse projeto ele tem duas etapas. A primeira etapa é de levantamento de documentos, tá? A gente faz uma parceria com a equipe da Consai, que é uma empresa que é especialista nessa área educacional. Então a gente levanta um documento semelhante a esse que vocês estão vendo aí na tela, que é um documento que organiza a documentação física que vocês têm na instituição e como que ela vai entrar no sistema atendendo às normas e as portarias do MEC. Tá? É um modelo que é apresentado para vocês inicialmente, não é um modelo engessado, vocês podem estar sugerindo mudanças de como trabalhar com esses documentos aqui, de acordo com o que ficar adequado para a instituição e que atender também as portarias do MEC. Então, nessa semana de implantação, tem a parte da Consai e a parte da Stock. A Stock como a tecnologia e a Consai com a parte documental. Depois que esse documento ele já está pronto, o usuário ele vai receber um treinamento, tá? E ele vai ter acesso à tela do Abaris Capture, que é esse sistema que faz a digitalização. Então, ele vai ter o documento fisicamente organizado e ele vai passar esse documento por um scanner, tá? E para fazer essa captura de documentos, a gente utiliza esse módulo de captura aqui do Abaris. Então, assim que ele fizer acesso à tela de login, ele vai ter que fazer algumas conferências, tá? Antes de começar o processo de digitalização, que é bem simples. Deixa eu só esperar ele terminar de carregar aqui. Então, quando ele inicia essa tela aqui, o usuário ele vai conferir qual é o modelo do scanner que ele vai estar utilizando, tá? Então, pode ser um scanner que está plugado USB, pode ser um scanner que está plugado na rede, pode ser uma multifuncional. O perfil que ele vai estar digitalizando, tá? Esse perfil aqui é para mostrar a qualidade do documento, quais são a qualidade do documento, as correções que ele vai fazer. Se for um documento muito antigo, ele vai fazer ali uma melhoria naquela imagem. Então, a gente configura isso em uma outra tela e deixa isso disponível para o usuário para ele ter acesso. Depois que ele faz essas conferências, ele vai criar um lote. Esse lote aqui seria a pasta de um aluno. Quando o aluno chega com a documentação dele, tem alguém aí com o microfone ativo? Que tá dando uma interferência aqui, eu tô escutando eu falando, tá dando retorno. Cadu. Bom, vamos lá. Então ele cria um lote, tá? Ele vai fazer a criação desse lote. Esse lote vai ser a pasta de um aluno. Então a documentação que o aluno leva para a instituição para ele fazer a matrícula, por exemplo, aquilo ali vai gerar uma pasta com documentação daquele aluno. Então ele cria um lote. Quando ele finaliza essa checagem do scanner, o perfil que ele vai estar utilizando, ele cria um lote, ele vai clicar nesse playzinho aqui para digitalizar. Eu estou sem um scanner aqui, eu vou usar essa opção de importar documento. Então eu vou pegar um documento qualquer aqui para fazer a digitalização. Vou pegar um documentos pessoais aqui. Eles não conseguem liberar essa negócio. Ele faz a digitalização desse documento, tá? O próprio sistema já reconhece que é um documento pessoal, porque a gente utiliza um QR Code, tá? Que é uma folha separadora entre os documentos do aluno para identificar no sistema o que é esse documento. Tá? Então aqui ele traz, por exemplo, uma imagem de uma identidade, de um CPF, que faria parte de documentos pessoais de acordo com a classificação que a gente fez aqui, ó, naquele primeiro momento, que é o levantamento de documentos. Então, depois que você já tem esses documentos aqui organizados, você pode, inclusive, deletar uma página que você não quer que ela fique no documento, tá? O sistema ele tem algumas configurações, por exemplo, para já remover automaticamente páginas em branco. Então, a gente já pode deixar isso pronto e configurado. E depois que você faz o processo de digitalização, a gente tem a indexação. A indexação é um processo onde
a gente pega esses documentos e informa para o sistema de quem ele é, tá? Então aqui eu posso preencher o CPF do aluno, o nome dele, a matrícula, e esse índice aqui responsável pela digitalização, a gente pode configurar ele para pegar automaticamente o usuário que está fazendo acesso à plataforma, tá? Porque depois ele vai utilizar esse índice aqui para fazer a assinatura digital de documento. Então, ele vai buscar pelo documento que ele foi responsável por fazer. Por exemplo, aqui iria pegar automaticamente o meu nome. Depois eu consulto esse documento que eu fiz para eu poder assinar. Nesse ponto aqui também a gente consegue fazer uma integração com a base do sistema acadêmico de vocês. Essa integração ela não tem custo, vocês não têm que desenvolver nada, a gente já tem uma configuração pronta para isso, onde eu coloco o CPF do aluno. Quando eu passo para o campo de baixo, automaticamente ele busca o nome e a matrícula daquele aluno. Tá? Isso daí é uma forma de otimizar o trabalho de quem está digitalizando e ter uma confiabilidade maior nos dados que estão sendo inseridos aqui. Se for o caso de ser um CPF que está vinculado a mais de uma matrícula, por exemplo, né, o próprio sistema abre uma tela aqui informando que aquele CPF tem 2 matrículas e o usuário ele pode selecionar qual é a matrícula que ele quer. Tá? Essa integração ela já fica pronta quando a gente faz essa consultoria, essa visita, e o usuário pode estar utilizando isso. Caso não seja possível fazer por algum motivo, isso não impede o início dos trabalhos, tá? Ele só vai ter que preencher isso aqui de forma manual. Então, quando eu finalizo o preenchimento dos dados do aluno, ou seja, o dono desse documento que eu acabei de digitalizar, eu vou salvar esse documento. Então, o sistema informa que o documento ele foi indexado com sucesso. Como eu informei para vocês, o sistema é web, então se por acaso o usuário fecha a tela, faz logoff e ainda não terminou de salvar a documentação dele toda, quando ele fizer acesso novamente, os documentos vão estar aqui no ponto que ele parou. Tá? Então ele não perde esses documentos se cai a internet, desligou a máquina, enfim, os documentos vão estar aqui. Finalizada a digitalização e terminou a indexação do documento, aí ele habilita um ícone aqui do lado da lixeira, que é um ícone de exportação. Quando eu clico aqui para exportar, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando, salvando o meu processo de digitalização e finalizando a pasta daquele aluno. Tá? Então, nesse momento aqui, o documento ele some aqui da tela de digitalização e agora ele passa aqui para outra tela, que é a tela de cliente, tá? Que é onde ele consulta toda a documentação que foi inserida na plataforma. Nesse primeiro momento aqui, vocês têm alguma dúvida? Pode seguir, Pedro. Ok. Então, já passando aqui para essa outra tela que a gente tem aqui é onde a gente vai fazer a consulta desses documentos. Então, aqui também vai receber um usuário e senha, tá? Que ele vai fazer acesso. É um sistema também web, né? É o mesmo sistema, porém em módulos diferentes. Esse aqui também é o Abaris. E quando ele faz acesso aqui nessa tela, ele vai ter acesso aos documentos e as permissões que eu, administrador da plataforma, vou liberar para eles. Tá? Então, a gente trabalha, por exemplo, com questão de grupos de usuários, permissões de usuários. Então, eu posso definir o que cada usuário vai poder acessar na plataforma e o que ele vai poder fazer em cada documento. Tá? A gente pode ter usuários mais permissionados, menos permissionados, grupos que têm acesso a todos os documentos, grupos que têm acesso a documentos restritos à área. Então, isso a gente consegue tratar de permissões no sistema. Então, quando ele acessa aqui, a primeira opção que ele tem é pesquisa avançada. A pesquisa avançada, ela é uma forma de você consultar os documentos que você inseriu no sistema, que você digitalizou, que você cadastrou manualmente, tá? Então, quando você clica aqui em tipo de documento, ele abre aqui para você todos os documentos que esse usuário que está fazendo acesso à plataforma tem acesso. Então, ele seleciona, por exemplo, documentos pessoais que ele quer consultar. Ele pode fazer um filtro aqui pelo CPF, pelo nome, pela matrícula ou por quem foi o responsável por digitalizar esse documento. Se ele não preencher nenhum tipo de filtro e mandar consultar, pesquisar, ele vai trazer todos os documentos que tem inseridos na plataforma, tá? Que são documentos pessoais, mas ele não vai fazer diferenciação de qual aluno que é. Aqui você tem os dados, né? O CPF, nome e matrícula, responsável por quem foi feita a digitalização. E quando você seleciona... e tem também aqui uma coluna de documentos assinados, tá? Ele mostra que esse documento está ou não assinado eletronicamente.
Então, quando você seleciona o documento de um determinado aluno, aqui do lado direito, ele habilita algumas opções que são as opções que são de acordo com o perfil do usuário. Então, são opções básicas, ele tem outras opções também, mas não seria pertinente para um usuário comum. A primeira aqui é visualizar o documento. Então, quando eu seleciono visualizar o documento aqui, ele vai carregar a imagem do que seria, por exemplo, um documento pessoal. Tá? Então, aqui poderia ser uma carteira de identidade, um CPF, um comprovante de endereço, enfim. Você consegue fazer alguns ajustes na imagem, tá? Por altura, por largura, pelo tamanho da página. E você consegue também fazer marcações, anotações nesse documento. Você pode colocar aqui, por exemplo, um marca-texto. Você pode colocar aqui uma censura no documento, se for uma informação que você não quer liberar acesso para todo mundo. Você pode colocar uma espécie de um post-it na imagem, tá? Com um comentário, informando algum dado ali para quem for acessar esse documento. Você pode remover essas marcações aqui também, tá? Lembrando que só o usuário que cria essas anotações no documento, só ele que pode vir aqui e fazer essas remoções. E você tem aqui também a opção de imprimir, caso o usuário tenha acesso. A segunda opção aqui de edição de índice, tá? É a possibilidade que a gente tem de correção de algum valor que a gente preencheu errado. Então, por exemplo, eu posso ter colocado aqui o CPF do aluno errado, né? E na verdade não era esse CPF, era o outro. Eu posso vir aqui, fazer a correção desse CPF, salvar, que automaticamente aqui no sistema ele já altera aqui para mim esse valor. Então, eu não preciso deletar o documento e fazer o processo de novo, porque eu tenho um nome, um CPF, algum dado do aluno errado. Eu consigo pegar essa informação e alterar. Eu tenho aqui também a opção de salvar, que ele faz o download do arquivo para a máquina. Então, ele vai lá no servidor, busca o arquivinho PDF, o arquivo Word, o Excel, o PowerPoint, que ele aceita esses documentos, e faz o download para a gente aqui do arquivo para a máquina. Tá? Então, se você precisar desse arquivo para alguma finalidade, você tem a possibilidade de salvar ele no seu computador. Você tem aqui a opção de enviar e-mail, tá? O Abaris ele tem um serviço que internamente a gente consegue configurar uma conta padrão para você poder enviar de dentro da plataforma algum documento anexado ou vários documentos. Se você selecionar mais de um aqui, você também consegue enviar por e-mail. Então pode ser o colaborador de alguma área da instituição que está precisando de acesso ao documento do aluno e ele não tem acesso ao Abaris para consultar. Pode ser o aluno que ligou para a secretaria, para a instituição, buscando algum documento. E a pessoa acessa o Abaris, vê que o documento já está digitalizado e manda para o e-mail do aluno, tá? Então, é uma funcionalidade que a gente tem para facilitar ali esse envio de e-mail. Se a pessoa quiser pegar, salvar esse documento e fazer o anexo dele ao Outlook, não tem problema, tá? Pode fazer também. E a opção de assinatura, tá? Essa opção de assinatura aqui é a assinatura digital do documento. Serve para você dar validade jurídica para ele, tá? Para você garantir também a integridade daquele documento, que ele não vai ser alterado quando após a assinatura. E você tem dois tipos de certificado. Certificado que a gente chama de público e institucional. O certificado público, ele é um certificado ICP Brasil, tá? Então é um certificado que ele tem validade fora da instituição. Normalmente pode ser um token, pode ser um certificado instalado na máquina. E o certificado institucional, quem gera para vocês é a Consai. Tá? Então, é um certificado que ele fica instalado dentro do nosso servidor e todo usuário que ele tem acesso para fazer assinatura de documentos, ele consegue fazer essa assinatura digital. Porém, esse certificado institucional é um certificado que ele tem validade interna. Se você precisar mandar esse documento para fora da instituição, alguém que tem um certificado público vai precisar fazer uma segunda assinatura nele. Tá? O documento ele pode ter várias assinaturas, várias pessoas podem assinar esse documento, não tem nenhum problema. Então, a gente vai fazer uma institucional, eu vou marcar que a autoridade certificadora é a Consai, eu vou colocar aqui a senha do usuário que está fazendo acesso à plataforma, tá, o Abaris, e aqui eu posso preencher, por exemplo, local e razão, secretaria acadêmica, e local e razão confere com o documento original. Quando eu faço esse processo, eu mando assinar. Ele informa aqui que os documentos eles vão ser assinados e quando ele finalizar, eu posso consultar essa assinatura dele pelo histórico do documento. Então, quando eu venho aqui para fazer a busca de documentos, vocês podem perceber que eu tenho um filtro aqui também,
que ele permite que eu marque se eu quero os documentos pessoais que estão ou não assinados, tá? Eu quero buscar, por exemplo, documentos que estão assinados. Eu posso fazer esse filtro, eu venho aqui em pesquisa, ele vai trazer para mim todos os documentos pessoais que estão assinados. Quando eu seleciono esse documento e peço para visualizar ele, eu tenho um ícone que é habilitado aqui no documento, que é essa canetinha aqui de assinatura, que eu consigo selecionar todas as assinaturas que foram feitas naquele documento, e ele me mostra que os dados dessa assinatura, que a assinatura ela é válida, a data do certificado, até quando ele é válido, quem foi que emitiu esse certificado. Ou seja, eu sei que esse documento está assinado de forma eletrônica, ele não foi alterado depois que ele foi assinado, e que é um documento íntegro, tá? A mesma coisa aconteceria se você fizesse assinatura com certificado público, porém você teria que ter esse certificado instalado na máquina de cada usuário que fosse fazer essa assinatura. Normalmente quem tem acesso é um diretor acadêmico, uma secretária acadêmica para fazer esse tipo de assinatura. Os demais usuários podem fazer assinatura com um documento, com um certificado institucional, tá? Então, essa primeira etapa aqui foi a pesquisa de documentos e as opções básicas que o usuário tem acesso. E a segunda e última opção que a gente tem aqui é a opção de novo documento, tá? Então, aqui eu consigo cadastrar um documento sem precisar imprimir e passar ele pelo scanner. O detalhe é que quando eu faço esse cadastro aqui, do jeito que o documento está, é a forma que ele vai ficar cadastrado no sistema. Então, se eu recebo, por exemplo, um documento por e-mail e eu quero cadastrar ele na pasta daquele aluno, do jeito que eu pegar esse documento no meu e-mail, baixar e fazer o anexo dele aqui no Abaris que eu vou mostrar, ele vai ficar na hora que você for consultar, tá? Se for um documento que você gerou, por exemplo, no RP acadêmico e quer incluir ele na pasta do aluno também, do jeito que ele vier do RP, ele vai ser inserido na plataforma. Se você quiser fazer uma organização daquele documento, uma classificação melhor dele, aí você tem que passar ele pelo módulo do Capture, utilizando essa opção que eu mostrei aqui, que é importar. Você pega um documento que ele já é digital e você faz tipo um processamento dele aqui dentro da plataforma. Então eu vou deixar marcado que ele é um documento digital. Eu vou selecionar a classificação dele, de acordo sempre com aquela tabelinha que a gente faz o levantamento, para a gente saber o que é cada documento. Eu escolho o arquivo, tá? Eu posso pegar um arquivo, eu posso pegar mais de um arquivo, não tem problema, para fazer o anexo. E eu vou preencher os dados daquele aluno normalmente, tá? E vou salvar. Quando eu faço esse cadastro aqui, o documento ele automaticamente ele já foi inserido na plataforma, sem precisar fazer o processo de digitalização, sem precisar fazer impressão desse documento, e eu peguei e fiz o cadastro dele dentro da pasta do aluno, tá? Se fosse um documento que fosse um documento eletrônico, esse documento eletrônico ele é basicamente um formulário. Então, você consegue cadastrar no sistema tanto uma imagem, um PDF, um Word, um Excel, um PowerPoint, como você consegue também fazer o cadastro de formulários eletrônicos dentro da plataforma. Esse aqui, por exemplo, é um formulário de requerimento de diploma, né, que foi um fluxo que a gente desenhou junto com a Consai de requerimento de diploma dentro da plataforma. Algumas instituições já estão usando esse fluxo, esse módulo que o Abaris tem. Então, aqui, por exemplo, é um formulário que ele poderia iniciar um fluxo, eles iriam preencher as informações do requerimento desse diploma, e esse requerimento, esse formulário, ele ficaria disponível para ser consultado depois por outras pessoas que precisam de acesso dessas informações que vão estar nesse formulário, tá? Então, essa é a diferença do documento digital, seria um documento PDF, um documento Word, um documento Excel. E o documento eletrônico, ele seria um formulário que você pode desenvolver, acoplar ele ao sistema para controlar alguma situação. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho também o módulo de workflow, que é onde a gente faz o desenho dos processos. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui agora, ele é um ambiente de administração da plataforma. Quem tem acesso normalmente são os administradores, os gestores, as pessoas indicadas para controlar isso. Por quê? Porque aqui é onde é que você cria documentos, os índices de pesquisa, é onde você tem a possibilidade de desenvolver formulários. Então, a gente já tem um construtor de formulários
que ele é um construtor básico, porém você consegue desenvolver formulários funcionais simplesmente clicando e arrastando o ícone. Tá? Então você não precisa ter ali um conhecimento em desenvolvimento, fazer códigos de formulário, você pode fazer o desenho do formulário e fazer as alterações que você precisa, tá? E depois baixar o código desse formulário para fazer a inclusão dele dentro do Abras. Tá? E o módulo de workflow que a gente tem aqui é o módulo onde a gente faz todo o desenho de processos que a gente vai criar esses processos automatizados dentro da plataforma. Então você não tem ali somente um desenho. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, o fluxo de requerimento de diploma. Vocês vão ver aqui que é um desenho, né? É um diagrama. Porém, esse diagrama ele não é estático, ele tem automatização. E é esse fluxo aqui, inclusive, que já está rodando em algumas instituições. Então, você tem aqui o conceito de raias e piscinas, né, que é a notação BPMN, para quem já mexeu aí com Visage, é semelhante a esse desenho de workflow, de fluxo. Então, você tem as áreas envolvidas no processo, aqui no caso é o registro de diploma, secretaria acadêmica, aluno e sistema. Você tem tarefas, por exemplo, de integração, então ele vai até, por exemplo, seu sistema acadêmico e busca informação e traz para dentro do Abras ou vice-versa. Tem informação no Abras e leva para o seu RP. Você tem tarefas, por exemplo, de notificação por e-mail, então você consegue padronizar uma mensagem e enviar, por exemplo, para algum setor, para o seu aluno, para algum diretor, para a secretária acadêmica que está envolvido ali no processo. Então você configura quem recebe essas mensagens. Você tem tarefas onde é que você define, por exemplo, que o usuário vai ter que acessar e fazer a aprovação de um documento, assinatura de um diploma, aprovação de uma nota fiscal, enfim. É um módulo que vocês podem estar desenhando para utilizar ele na instituição como um todo. Tá? Até porque esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui é um exemplo de requerimento de diploma. Vocês podem ver aqui na tela de processo que eu tenho 83 processos desenhados nesse ambiente aqui de demonstração. Então, aqui a gente tem processos da área acadêmica, da área de departamento pessoal, da área de RH, da área de qualidade, fluxos que rodam dentro de instituições bancárias. Então, é uma plataforma que, a princípio, vocês começam utilizando ela voltado para a Secretaria Acadêmica Digital, né, para a parte de documentação do aluno, mas o Abras ele serve para gerenciar a instituição como um todo. Então, qualquer área pode ter acesso à plataforma, pode digitalizar documento, pode desenvolver processo, pode fazer assinatura eletrônica. É uma cultura que vai mudando dentro da instituição aí com o passar do tempo e o uso da plataforma. Tá? Não precisa ficar restrito somente à parte do aluno, digitalização e armazenamento de documento de aluno. Vocês podem desenvolver fluxos, processos dentro da instituição como um todo. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou clara essa explicação? Ô Cadu, você está conseguindo escutar eles aí? Oi, Pedro, a gente está conversando via WhatsApp Tá, da, da Juliana, tá, tá? Mas está indo bem. Qualquer coisa ela me liga aqui quando tem dúvidas. tá. Aqui no caso, eu finalizei aqui. Se você quiser pegar, por exemplo, aquele site que eu te mandei, né, que tem essas apresentações, tem lá a parte de vídeos, aí às vezes eles conseguem dar uma olhada lá também. Ok, Pedro, obrigado. Beleza? Qualquer coisa você me chama aqui. Tá joia. Pessoal, obrigado, boa tarde.